E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe, certo? Eu sou estudante coreano e hoje estou trazendo mais uma gramática para vocês. A gente já gravou vídeo uma vez, há muito tempo atrás, sobre a gramática do antes de. Hoje a gente vai ver o depois de, ok? Essa gramática tem três maneiras na qual a gente pode utilizar, que pode ser através do daumê, hue e dui, ok? As três maneiras estão corretas, porém eu vou utilizar apenas o Rue nos exemplos desse vídeo, ok? Porém, os três vão estar corretos. Eu vou ficar repetindo isso durante o vídeo, ok? Bom, então, basicamente, essa é a gramática utilizada para expressar depois, por exemplo, depois de ver um filme, depois da aula, depois de um dia, depois de uma hora, sabe? E, basicamente, a gente vai poder ter, antes da partícula dessa gramática, tanto um verbo quanto um substantivo, ok? E eu vou mostrar para vocês os dois casos, ok? Então, vamos lá. Quando o que antecede a partícula é um verbo, se tem um batim no final desse verbo, a gente vai acrescentar o daume, ou rue, ou dui, ok? Se não tem batim, a gente vai acrescentar o batim do n, ok? Mais daume, ou rue, ou dui, ok? Aí vai dar sua preferência. Por que que eu praticamente só uso rue? Porque foi o que eu aprendi quando eu estava estudando coreano pelo curso, ok? E eles só falaram do rue. O daume e o dui eu vi por fora depois por um livro chamado Talk to Me in Korea, que eu recomendo muito. É muito bom para quem consegue entender um pouco de inglês, dá para aprender bastante, ok? Então vamos ver alguns exemplos para mostrar como é que ficaria de fato essa aplicação, essa gramática, ok? Bodá, que seria a ideia de ver, assistir, não tem batim. Então, vai ser esse segundo caso aqui, certo? Então vai ficar como bom rue, ok? Ou bom daumê, ou bom tuie, ok? Aí você vai ver qual que você prefere utilizar, tá bom? As três estão corretas, certo? Eu acho que é importante ficar repetindo isso, porque sei lá, de repente vocês podem estranhar se está usando uma, ok? Mokda, que é comer, vai estar no caso da primeira, né? Porque tem o batim aqui. Então a gente vai colocar o rue no meu caso, ok? Mogan rue, ok? Depois de comer, certo? Ilhada, que é trabalhar. Por que eu coloquei aqui? Porque tem algumas gramáticas que o Ra pode ficar diferente, né? Quando tem um Ra antes do Da, né? Mas aqui vai ser igual, tá? Como não tem batim, que é a única coisa que a gente tem que olhar para os verbos, ok? Se o que vem antes do Da vai ter batim ou não. Como não tem, a gente vai apenas colocar o batim. Vai ficar como então? Ilhan hue, ok? E com isso você consegue fazer qualquer verbo, ok? Porém, tem algumas exceções, ok? É importante a gente ver isso, a gente vai ver agora, tá bom? Por exemplo, mandalda, ok? Que seria a ideia de fazer. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre fazer comida, a gente pode usar o mandalda quando a gente está falando sobre fazer, por exemplo, alguma roupa, a gente pode utilizar o mandalda também, ok? Qual que é a exceção desse verbo? Todos os verbos que tiverem como batim o sonzinho de L, que quando a gente coloca na frente, tipo, sem ser batinho, é o sonzinho de R, né? Que é de fato esse batinho aqui. A gente vai tirar esse batim e vai colocar o N, ok? Então, não vai ficar mandul rue ou mandaran rue, né? Não vai ficar dessa maneira. Como que vai ficar então? Vai ficar mandan rue, ok? O que a gente fez foi tirar esse batim com som de L, ok? E colocar o batim com som de N. Os cachorros não estão latindo de fundo, né? Padrão. Ok? Então isso vai servir para todos os verbos na qual o batim foi esse batimzinho aqui de som de L, ok? Tuda. Tuda é um verbo irregular, ok? Quando a gente passa ele pro presente, por exemplo, ficaria turoyo, ok? Tuda é ouvir, ok? Então, como é que vai ficar? Vai ficar turanhue, ok? Isso daqui não é o mesmo caso do de cima, tá? Por mais que possa confundir, porque o batim não é o sonzinho de L, né? Mas quando a gente passa de fato pro rue, vai ficar o turanhue, né? E aí você pode pensar, tipo, viu, mas poderia ser o mesmo caso em cima, né? Poderia ficar, por exemplo, mandaranhue, né? Só que não pode porque é uma irregularidade, né? Tipo, não tem muito como eu tentar explicar pra vocês como funciona algo que é irregular, sabe? Tipo, só funciona assim. No próprio português a gente não consegue resolver alguns problemas, tipo, a gente não entende o porquê que tem tal regra, a gente só acredita nela, ok? E eu acho que é isso que é o mais importante de eu passar aqui. Então agora, como que funciona quando o que antecede o rue, o dame ou do ie é um substantivo?
Aqui é mais fácil, é só você de fato colocar Han Shigan, que é uma hora, Han Shigan Hue, ok? Não tem segredo. Suob, que é aula, Suob Hue, depois da aula, ok? Handala, que seria um mês, Handal Hue, depois de um mês. Então aqui já não tem segredo, é só de fato colocar, ok? E aí vai dar tudo certo. E agora a gente pode ver algumas frases então de aplicação, certo? A gente vai ver 3 frases e depois, como sempre, eu vou sugerir vocês a treinar bastante algumas frases, ok? E aí vai dar a criatividade de vocês, certo? Mas vamos lá. Bom, a primeira frase nossa é a seguinte: Yonhwarul Ponhue Urinam Kopirul Mashil Koyeyo. Ok, aqui a gente tem na verdade então 2 partes da frase, ok? Isso daqui, né, que é a parte que vem antes do Hue, ok? E o que vem depois do Hue. Como que a gente pode separar isso daqui, né? O que vem antes do Hue é uma ação e o que está vindo depois é uma ação que vai ocorrer depois da ação que ocorreu. Faz sentido? Eu acho que confundi um pouco, né? Vamos direto para o exemplo que talvez ajude. Yonhwarul Ponhue. Bom, aqui o Ponhue está vindo de Bodá, né? Que de fato seria a ideia de assistir. E Yonhua é filme. Isso daqui é o exemplo que eu acho que eu trago tipo sempre, né? É o exemplo mais clássico que existe, né? Basicamente seria depois de ver um filme, ok? E aí vem de fato a frase do que vão fazer depois de ver o filme, ok? Urinum kopirul mashil koyeyo, ok? Uri é a ideia de nós. Então ele está falando nós. Nós é o sujeito, né? Nós vamos fazer o quê? Kopirul mashil koyeyo. Mashil koyeyo vem de mashida, que seria beber, e kop é café, ok? Lembra bastante, né, a palavra. Então, depois de ver o filme, nós vamos tomar café, ok? Depois de assistir ao filme pode ser também, ok? Basicamente essa é a ideia dessa primeira frase. E normalmente a estrutura do Hue ou do Daune ou do Duie, o que você quiser colocar, vai ser sempre assim, ok? Vou falar de novo, tá? Vocês podem até falar assim, nossa, tá sendo chato repetir isso, mas tem que falar, né? Porque sei lá, às vezes bate essa dúvida, né? Você pode colocar o Daune no lugar do Hue, você também pode colocar o Duie no lugar do Hue, ok? Eu só coloco o Hue porque foi a maneira que eu aprendi e aí eu prefiro, mas eu acho que é importante mostrar todos os casos sempre, certo? Então, vamos para mais uma frase, ok? Essa frase é a seguinte: Suab Hue Tosaguaneso Chegul Irgul Koyeyo. Ok, perceba que essas frases que eu dou de exemplo sempre são frases que eu já mostrei no exemplo de fixação, ok? Tipo vocabulário, tá bom? Porque é uma maneira de fato de sempre estar aplicando, tá? Suab Hue, já tinha falado nesse vídeo, né? Seria depois da aula, ok? Não sei qual pode ser essa aula. Não está especificando aqui, poderia ser por exemplo Hangugo Suob aqui, seria depois da aula de coreano, ok? Mas a gente não sabe, ok? Depois da aula. E aí vem a frase de fato: Tosaguan so chegul irgul koyeyo. Ok, Tosaguan seria a biblioteca. Isso é aquela ideia de uma ação que você faz em determinado local, ok? Nesse caso, né? Porque o ESO, nesse caso, está vindo depois de um local, que é a biblioteca, certo? Então, o que está vindo depois é uma ação que você vai realizar nesse local, ok? Ou que você realiza, ou que você realizou. Pode ser em qualquer tempo verbal, ok? Então, chegul irgul koyeyo. Ele está falando, o irgul koyeyo vem do irda, que seria ler, ok? E che seria livro. Então ele está falando, depois da aula eu vou ler livro na biblioteca, ok? Eu coloquei o eu vou ler livro porque eu considero que o sujeito aqui está oculto, ok? Como ele não falou o sujeito, a gente deduz que seria o sujeito eu, ok? Porque quando é outra pessoa você fala, né? Sei lá, tal pessoa vai ler livro na biblioteca, sabe? Então eu considero que seria o sujeito eu, certo? E isso aqui foi um exemplo na qual a partícula que vem antes do Hue é um substantivo, ok? E não um verbo, certo? Ó, eu vou falar um negócio e vocês completam agora, ok? Depois, ao invés do Hue, eu poderia colocar o, isso mesmo, o Daune e o Duie também, ok? É importante falar, tá? Isso aí pode ser chato, mas é importante, eu vou falar até o final, ok? Vamos ver então mais uma frase, certo? Essa frase que é um pouquinho mais curta seria a seguinte: Igo han Hue mu han koeyo. É que é legal até. Aqui tá vendo o que? Han Hue, né? O Han Hue vem de radar, que seria fazer. Quando ele coloca um Igo, Igo é uma ideia de isso, ok? Seria o isso, certo? Eu queria trazer um vídeo sobre isso. Eu estou planejando fazer um curso de introdução ao coreano e um dos vídeos que eu vou trazer é um falando sobre o isso, isto, aquilo, certo? Isso aqui é muito difícil pra mim, na minha opinião, no português, porque tudo a gente fala tipo, isso, tá ligado? Tudo. A gente não tem uma diferença de isso e isto, né? Eu pelo menos não uso, pra mim tudo é isso, tá ligado?
tenho aquilo, mas fora isso, para mim, tudo é isso. Eu quero trazer um vídeo sobre isso, ok? Sobre isso. Mas o Igor, basicamente a ideia do isso. E quando vem em seguida o Han-Hui, seria um depois de fazer isso, porque o Igor Hadar seria fazer isso, ok? A gente não sabe o que é esse isso, né? A gente só sabe que ele existe, ok? A gente não sabe o que é. Pode ser qualquer coisa, pode ser fazer uma tarefa, pode ser fazer um exercício, pode ser gravar um vídeo, certo? Depois de fazer isso, ok? Essa é a ideia do Igor Han-Hui. Depois de fazer isso, ele está perguntando aqui o que você vai fazer depois de fazer isso. Halkoyayo vem de radar, né? Que está no futuro, e o Muo seria o famoso o que. Então, Muo Halkoyayo, o que você vai fazer? Colocando a frase completa, né? Depois de fazer isso, o que você vai fazer, ok? O fazer isso é de fato o Igor Han e o Rue dá essa ideia de depois de, ok? Novamente, no lugar do Rue, da Mei também poderia entrar, do E também poderia entrar, ok? Então era isso que eu queria trazer. Desculpa se ficou repetitivo essa parte de ficar falando isso, mas eu acho importante acima de tudo. E aí você vê qual vocês preferem acabar utilizando, certo? Era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Esse é o vídeo de gramática que vai sair na semana que vem aí, que vai sair em 2021, eu acho, ou não vai ainda não, mas vai sair, ok? E muito obrigado para você que viu esse vídeo até aqui. Se você tem alguma sugestão de gramática, de vocabulário, de prova para resolver, de qualquer coisa para trazer aqui, comenta aí, ok? Eu vou sempre tentar conseguir gravar mais vídeos para vocês, eu acho muito importante isso. E é isso. Muito obrigado para você que viu esse vídeo até aqui. Dúvidas, sugestões, críticas, elogios, ameaças, qualquer coisa, vocês podem comentar aí embaixo, eu vou estar lendo, certo? Meu Instagram tá aparecendo aqui em cima, se quiser chamar para trocar uma ideia sobre o idioma, só chamar também, certo? E é isso. Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.